Vamos abrir a palavra? Lucas capítulo 12, versículo 16 em diante. Lucas 12, versículo 16 em diante. Hã? Ih, Marco, agora tu me pegou. Nossa. Almeida. Acho que é. Diz assim a palavra. Lucas 12, 16, diz assim: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e folga. Mas Deus lhes disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, e para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor, te louvamos pela tua palavra nessa noite, Pai. Te bendizemos, te louvamos, porque tu és um Deus de misericórdias, mas também é um Deus de juízo, de justiça. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que fala conosco, Senhor. Tu és um Deus que nos alerta, que nos avisa. Por amor a nós, Senhor, tu muitas vezes nos disciplina, nos fala. Te louvamos nessa noite, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque pelo simples fato de lermos a tua palavra, Senhor, já sentimos a tua presença, Senhor. Que nessa noite o teu Santo Espírito venha falar ainda mais conosco, Senhor, nos trazendo, Senhor, a noção exata daquilo que tu pretendes para nós, através da tua palavra. Não permita, Senhor, que a nossa alma nos distraia. Não permita que a nossa mente nos engane, que o nosso coração nos engane. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entendermos qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Estava meditando na palavra e a frase que o Senhor me trouxe foi justamente essa do versículo 20, né? Quando ele diz assim: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será a tua alma? Né? E engraçado que quando ele fala ali o que tens preparado, o Senhor me trouxe ao entendimento de que existe um preparo que todos nós teremos, que todos nós vamos participar, seja de um lado ou seja do outro, né? O preparo que ele está dizendo aqui, nesse texto, é Deus perguntando para aquele homem se aquele preparo que ele teve, onde ele derrubou os celeiros que ele tinha para poder aumentar os celeiros e colocar mais semente, se aquilo levaria ele a algum lugar. Então, muitas vezes a gente pensa, né, que estamos fazendo algo que vai ser bom para nós, né? Olha só, ele arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso. Então, ele tomou uma decisão. E essa decisão que ele tomou, ele teve que se preparar para ter o resultado que ele estava desejando. Mas a preparação que esse homem estava tendo,
aos olhos de Deus, era uma preparação meramente humana. Era uma preparação que só tinha valor para o homem. Só que quando Deus ele dá um recado desse, né? E você vê ele falando, o homem falando, eu derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E aí quando você lê esse texto, você vê do que está cheio o coração dele. O que estava cheio o coração do homem? Estava cheio de ganância. Ele já tinha os seus celeiros cheios. E ele então queria mais ainda. Aí eu te pergunto, é errado você querer ter uma vida próspera? É errado? Não. A grande questão aqui não era que aquele homem queria ter uma vida próspera. Ele já tinha uma vida próspera. É que ele queria cada vez mais, cada vez mais. E quando isso acontece dentro de nós, é como se eu estivesse edificando um altar, não para Deus, mas para Mamon, que é o Deus das riquezas, né? Ele chega a ser tão enfático na sua palavra, Deus, que ele coloca somente esses dois. Quando ele fala de deuses, ele diz assim, ou você é de Deus, ou você é de Mamon. Tamanha é o envolvimento que o Deus das riquezas, ele consegue articular dentro de nós. Então ali eu vejo Mamon, eu vejo ganância, e eu vejo amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Como que alguém que tem esse pré-requisito, né, do seu altar está cheio dessas coisas, como que Deus ele consegue transformar essa pessoa? Como? Como que Deus vai quebrar essa pessoa? Deus ele vai ter que ser radical. Ele deixa aquele homem gastar o seu dinheiro, construir novos silos, construir um império. Quando ele está bem satisfeito, que a sua alma está bem satisfeita, o seu coração está cheio de alegria, Deus, naquela noite, num sonho, ou falando diretamente com ele, diz exatamente isso: você é louco? Porque você não conhece o seu destino. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. Por que você gastou o seu tempo com coisas que não são de Deus? Por que você gastou o seu dinheiro naquilo que não era pão? Não tem esse texto na Bíblia? Por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão? Quando ele está dizendo isso, ele está falando assim, por que você gastou o seu dinheiro naquilo que não era Jesus? Porque Jesus não é o pão que desceu dos céus? Então ele está perguntando para aquele homem, você é louco? Você esqueceu de quem é Deus na sua vida? Ele olha para aquele homem e diz assim, você é tão louco que você não sabe que nessa noite vão pedir a tua alma. O que é pedir a alma? Hã? O que é pedir a alma, irmãos? Morrer. É morrer. E ele estava dizendo assim, você está preparando tudo isso aí, e vai ficar tudo para ir. Você não vai levar uma semente que você colocou dentro desse celeiro. Uma semente. Nada você vai levar. E você está achando que você está fazendo uma grande coisa. Você está achando que você está fazendo o melhor que você poderia fazer. Não tem gente que acha que está fazendo o melhor que pode fazer? Não tem gente que é assim, irmãos? Mas está juntando riqueza para essa terra. O Senhor diz assim, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça pode comer, o ladrão pode roubar. Mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não consegue alcançar para roubar.
Mas aquele homem estava tão cego, que ele achava que aquilo era o fim de tudo. E eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, que na verdade, o engano de Satanás, nos dias de hoje, é fazer com que a gente se esqueça de ajuntar tesouros no céu. E ao invés disso, a gente começa a juntar só tesouros na terra. E eu não estou falando só de dinheiro, de ouro, de prata, não. Eu estou falando de coisas que muitas vezes são sentimentos. Aquele homem estava com o coração dele totalmente enganoso. Ele estava achando que estava fazendo uma coisa boa, mas na verdade ele estava só satisfazendo a sua alma. E esse é o grande perigo. E isso está invadindo as igrejas. As pessoas estão achando que estão fazendo coisas para Deus, mas na verdade estão satisfazendo só a sua alma. Louco. Se hoje pedirem a sua alma, o que você tem preparado? Lembra dessa frase. O que você tem preparado? E para quem vai ser a tua alma? Às vezes a gente não quer encarar a verdade, não é isso? Aquele rapaz ali estava tão preocupado, tão atarefado com as coisas do dia a dia, tão atarefado em ganhar o mundo, que acabou perdendo o céu. Às vezes a gente está tão preocupado em ganhar coisas que vão nos alegrar sentimentalmente. Mas eu não... Tem gente que vem na igreja e diz assim, mas eu não estou sentindo mais alegria nenhuma no meu coração em ir na igreja. Por quê? Porque está sem a alegria do Espírito Santo. A pastora outro dia pregou aqui. Senhor, dá-me de volta a alegria do teu Santo Espírito. Dá-me de volta. Essa tem que ser a nossa busca, irmãos. Não é a busca de perguntar qual seria o meu trabalho para eu conseguir juntar mais semente. Não. Preste atenção aqui. Não é isso. Mas é perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer para que a tua alegria retorne para mim? A armadilha do diabo nos dias atuais é tirar a alegria do Senhor de dentro de nós. É nos tornar um robô. Eu vou lá, cumpro o meu papel, faço o que tem que fazer e pronto. Mas e a alegria? Aonde está? E a alegria, onde ficou? E aí eu lendo essa palavra, o Senhor me fez assim, entender, quando Ele diz aqui, e o que tens preparado? Essa frase, só nessa frase, significa que nós temos algo a fazer. Seja para essa terra, ou seja para o céu. Seja se eu vou fazer aqui só para essa terra, ou se eu vou fazer só para o céu. Mas nos dois casos, eu tenho que preparar alguma coisa. Ou eu vou preparar aquilo que o meu coração deseja aqui na terra, ou eu vou renegar as coisas do meu coração e vou preparar o caminho para Jesus ser estabelecido como rei dentro de mim. Existe um preparo e existe um processo. Não dá para a gente fugir disso, irmãos. Todas as vezes que a gente acha que a gente consegue resolver os nossos problemas sozinhos, nós fugimos daquilo que Deus realmente quer de nós. O que tens preparado? Nós sempre preparamos alguma coisa para alguém. Preste atenção nisso. Nós sempre preparamos alguma coisa para alguém. Não é para nós. Ué, pastor, mas aquele homem não preparou aqueles celeiros para ele? Não. Ele preparou para Mamon. É verdade. Não vai levar nada. Aquele homem não preparou nada para ele. Ele achava que estava preparando alguma coisa para ele. Mas ele estava preparando para quem? Para Mamon.
para Lúcifer, para Satanás, seja lá o nome que você queira dar. Ou a gente vai preparar para Lúcifer se apropriar da nossa alma, ou a gente vai preparar para Deus se apropriar da nossa alma. Para quem será a sua alma? Essa é a pergunta para nós nessa noite. Para quem vai ser a sua alma? E sabe o que é o mais interessante? Deus não vai interferir nesse preparo. Ele te dá sugestão. Ele fala para você, olha, eis que coloco diante de vós 2 caminhos. Mas eu vou te dar uma dica. Ele ainda fala para nós, escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. Que significa dizer que se eu escolher o caminho do mal, o meu final é a morte. Qual é o engano que Satanás está colocando nos corações daqueles que estão dentro das igrejas? Qual é o engano? Eu sei preparar o meu próprio caminho. Sou eu que preparo. Engano seu. Ou você está sendo orientado por um lado, ou você está sendo orientado por outro. Mas eu escolho a quem eu vou servir. A palavra de Deus diz assim, escolhe, pois, hoje, a quem devais servir. Escolhe, pois, hoje. Para quem vai ser a tua alma? E aí Deus, falando com ele, né? Que ele era louco. Por que Deus falou com ele que ele era louco? Por que Deus disse para ele, você é louco? Deus estava querendo mostrar para ele o seguinte, você é louco quando você faz planos, projetos, preparações, mas não inclui Deus em nenhuma parte dos seus planos. Aquele homem foi um louco. E muitas vezes a gente age como louco, sendo influenciado por uma influência maligna. Porque eu não creio que uma pessoa em sã consciência vai escolher um caminho da morte. Ela pode estar sendo influenciada. Agora, isso não quer dizer que mesmo que ela faça essa escolha inconscientemente, ela não vai para o inferno. Não, ela vai para o inferno. Satanás não quer saber se você está consciente ou se está inconsciente. Ele quer saber qual escolha você fez. Se você fez o caminho da escolha da morte, do mal, ele vai te levar para o inferno. É simples assim. Agora, eu queria trazer para vocês algo que é tremendo. Porque, como Deus está dizendo aqui, o que você tem preparado? Ou seja, existe uma preparação que precisa ser feita, seja para o bem ou seja para o mal, mas tem uma preparação. E aí quando eu li isso aqui, o Senhor me fez lembrar, e a pastora Lina até citou aqui no domingo, Ezequiel 47, abre lá, Marcos, por favor. Ezequiel 47 fala dos níveis de intimidade que eu vou tendo com Deus, né? Depois disso, me fez voltar à porta. Depois disso o que, irmãos? Se você for ler o texto, você vai ver que houve alguma coisa antes. Mas eu quero trazer para nós aqui o que nos interessa. Quando eu faço uma preparação, né, errada, muitas vezes na minha vida, Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus que nos ajuda a entender que muitas vezes nós fizemos escolhas erradas. Então depois disso, muitas vezes depois de uma escolha errada, Ele nos faz voltar à porta da casa. Quem é a porta? Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim encontrará pastagem.
Então o Senhor está dizendo para nós, olha, se você permitir, mesmo depois de uma escolha errada, mesmo depois de você ter feito algo que não agradou ao Senhor, se você se arrepende, Ele te faz voltar à porta da casa. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente. Só existe saciedade da nossa sede quando nós voltamos ao Senhor, irmãos. Quando nós estamos fora da presença de Deus, não existe fonte das águas. Não tem como saciar a sua sede nesse mundo. Esquece isso. Jesus provou disso. Jesus estava lá na cruz, e Ele está lá sofrendo, e as pessoas estão dizendo assim, Ele está com sede. Deem água para Ele. O que eles fizeram? Eles deram o quê? Vinagre. Sabe o que o mundo tem para te dar? Parece com água. Parece até água. É transparente como a água. Mas é amargo como o fel. Mas quando eu me arrependo dos meus pecados e eu volto à porta, eu volto para a presença de Jesus, a palavra de Deus diz que dele fluem águas e águas vivas. Não é qualquer água. Mulher, se tu soubesses. Se tu soubesse, mulher. Com quem que você está falando? Você me pediria água, e eu te daria água viva, que flui fontes eternas. Ele tem fontes eternas para nos dar. Ele tem uma fonte que jorra água o tempo todo. Você entende? Você está aqui hoje, é um privilégio você estar ouvindo isso, porque o Senhor está dizendo, você tem a oportunidade de beber uma água que nunca está suja, mas é uma água que sempre está correndo, uma água viva que flui de dentro do próprio Deus, de dentro do próprio Deus. Essa água que Jesus tem para te dar, irmão. Eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E aí olha o que ele fala aqui. Vê do que você lembra. E ele diz assim, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito. Lembra da cruz? Jesus na cruz. E os homens lá, os soldados romanos, tentando ver se Jesus ainda estava vivo, o que eles fazem? Pegam uma estaca, uma lança, e furam o lado qual? O lado direito de Jesus. E o que a palavra de Deus diz que sai? Água. Esse texto aqui está falando do próprio Cristo, irmãos. Ele está dizendo assim, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Jesus tem água para te dar, água limpa, água pura, água corrente, que nunca está parada, que não dá dengue, mas é água pura. E Ele me fez sair pelo caminho. Quem é o caminho, irmãos? Quem é o caminho? Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus só fala de Jesus nos evangelhos, mas não, está falando de Jesus aqui em Ezequiel 47, está falando dele. A palavra toda se converte em Jesus. É o nosso alfa e o ômega, é o princípio e o fim. É o sentido da nossa alma, é o sentido da nossa vida. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E ele vai dizer mais uma vez, e eis que corriam as águas do lado direito. Você acha que ele falou isso por acaso? Ele está falando, olha, você pode encontrar em mim as fontes das águas.
Quem vive sem água? Fala para mim. Ninguém vive sem água. Ele é a fonte das águas. Ele nos leva até a fonte, porque Ele é a própria fonte. Então, se você tem Jesus como o rei entronizado no seu trono aqui dentro, você tem água viva, que brota de dentro de você, e elas vão alcançar pessoas que você menos espera, ou menos imagina. E aí ele vai começar a dizer para nós como que se dá o processo, né? Como que é a preparação? Lembra que eu falei lá no início? O que tens preparado? Tem um preparo. Não dá para se alcançar essa água de qualquer forma. Ele começa dizendo assim, e saiu, versículo 3, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. O único que tem, presta atenção nisso aqui, o único que tem o poder de medir quantos são os seus dias é Deus. Ninguém mais tem esse poder, não. Ele é o detentor do cordel de medir. Ele sabe quantos dias eu vou viver, quantos dias vocês vão viver. Ele é o detentor. Então ele está dizendo assim, vem comigo, porque eu sou o detentor da sua alma. Eu sou o dono da sua alma. Eu sei quantos dias vocês vão viver. Mas eu faço uma proposta. Vem comigo. Não foi o que ele disse? E aqui saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. Sabe o que eu vejo nisso aqui? É que Deus, ele é tão amoroso conosco, que Ele jamais vai pegar a gente e vai levar para o fundão de uma hora para outra. Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai te mostrar como é o reino de Deus aos poucos. E Ele diz assim, ó, vem comigo, eu vou te levar. E eu vou medir 1000 côvados só. E você vai entrar nas águas e vai começar a sentir o frescor do reino de Deus nos pés. Não foi o que Jesus fez com os discípulos? Jesus pega uma toalha, eu imagino que um baldinho, e começa a lavar os pés dos discípulos. Não é assim que ele fez? E aí Pedro fala o quê? Não, Senhor. Não. Jamais o Senhor vai lavar os meus pés, Senhor. Como quem diz assim, eu que tenho que lavar os seus pés, o Senhor não deve lavar meus pés? Não, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro com aquele amor e diz assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus era o quê? Humilde, submisso. Rapaz, ele era Deus. Ele precisava vir aqui? Não. Mas a palavra de Deus diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou à morte, e morte de cruz. E ele está dizendo para nós, vem comigo, que eu vou te mostrar as coisas que eu sinto. Sabe lá o que é isso, irmãos? Jesus está dizendo assim, eu sei que você não entende nada de mim. Eu sei que você não entende nada do meu reino. Eu sei que você não sabe o que é bom. Mas eu vou te mostrar aos poucos. Eu sei que você também não pode se assustar. Molha só o pé. Deixa eu molhar os teus pés. É o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite. Deixa eu molhar os teus pés. Deixa eu ter intimidade suficiente contigo. Deixa eu te levar a conhecer o meu reino.
Deixa eu te mostrar que a água que eu posso te dar traz um frescor que nenhuma outra pode trazer. A minha palavra é aquela que refrigera a minha alma. Como se refrigera uma alma, irmãos? Como se alcança a alma? Se não for pelo poder de Deus, se não for pelo sobrenatural poder de Deus sobre nós. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, não é nada menos do que tentando honrar aquele que deu a vida por nós. E esse que deu a vida por nós até hoje, ainda tenta dizer, vem comigo. Vem refrigerar um pouquinho a tua luta. Vem entender que existe um lugar de paz. Existe um lugar que você não vai sofrer mais. Mas você precisa conhecer aos poucos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Olha como é que é o processo. Primeiro, o Espírito Santo nos faz conhecer o frescor que há no reino de Deus, que há nele. Depois, quando você já está mais acostumado com a água, e isso acontece muito, irmãos. Muitos iniciam a caminhada com Deus e sentem aquele frescor, aquela alegria de estar na presença de Deus, mas daqui a pouco a pessoa vai se acostumando. Não é assim? Você entra numa água, no primeiro momento você sente ela friazinha, mas depois que a sua pele vai se acostumando com a temperatura, você já não sente mais aquele frescor. Deus sabe como nós somos difíceis. O Senhor sabe como nós somos difíceis. E Ele está dizendo assim, olha, vamos mais um pouquinho? Caminha um pouquinho mais comigo? Mas agora eu vou te ensinar um segredo. Se você se colocar de joelhos, se você aprender a orar, se você aprender a buscar minha face como tem que ser buscado, você não vai sentir mais desânimo. Você não vai se acostumar facilmente. Se você se acostumar a orar a mim, se você se acostumar a passar na minha presença, agora você vai sentir falta daquilo que eu tenho te apresentado. Você vai começar a ter relacionamento comigo, Jesus fala. Você vai passar a conhecer os meus segredos. Não é mais o frescor da primeira experiência. Agora não, agora você vai começar a passar a conhecer Jesus. De verdade. Perdão, de verdade. Joelhos falam de comunhão com Deus, de oração, de busca. O Senhor está dizendo, busca mais, entra mais na minha presença, se aprofunda mais na minha palavra. Água fala da palavra, irmãos. Se aprofunda mais, entra mais. Quanto mais você se aprofundar, mais eu vou me revelar a você. E ele diz mais assim, e outra vez mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Lombos, mais ou menos aqui, né? Ele está dizendo para nós, se você continuar perseverando, continuar orando, continuar buscando a minha face, vai chegar uma hora que você vai conhecer o meu coração. Você vai saber o que se passa dentro de mim. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem muita gente que entende esse versículo errado. Não é agradar, bajular a Deus. É agradar-se do que Ele é na sua vida. Eu quero Deus. Eu quero a presença dEle. Agrada-te do Senhor. Quando eu me agradar de quem é Deus na minha vida, eu vou começar
a mergulhar nessas águas, e de tal forma que vai chegar um momento onde as águas vão estar tocando o meu coração, e o meu coração vai ser o coração de Deus. Tudo aquilo que se passa no pensamento do Senhor vai começar a ser colocado no meu coração. E ele continuou dizendo: e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Veja, primeiro ele nos apresenta o frescor do Evangelho, depois ele nos leva a orar, a buscar a face dele, depois ele nos mostra o seu coração, e agora ele nos apresenta a própria água do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, e era um rio que eu não podia mais atravessar, ou seja, a não ser a nado, porque as águas eram profundas, não tinha mais como eu tocar na terra. Quando eu chego nesse ponto, aonde eu não consigo mais atravessar andando, significa que eu acabei de perder todo o contato que eu tinha com as coisas dessa terra, que agora eu não mais penso mais como eu era antes, mas agora eu penso através do pensamento de Deus, eu ando segundo a orientação do Espírito Santo. Eu agora, ao invés de controlar as coisas, eu sou controlado pelo Espírito. Ele me leva, Ele me faz andar ou nadar nas águas do Espírito. Águas profundas. Os segredos, os maiores segredos do Senhor estão nesse setor ali. Águas profundas, que se deviam passar a nado. Sabe, irmão, só tem uma maneira que o Espírito Santo faz as coisas, e não é na maneira do homem, mas é na maneira dele. Só que para que eu alcance esse ponto, aonde o Espírito Santo me guia em todos os momentos da minha vida, e eu estou falando todos os momentos. Tem gente que não quer ser guiado pelo Espírito Santo, porque tem coisas que o Espírito Santo fala para ele que ele não quer fazer. É assim. Só que eu só vou conseguir atravessar esse rio se fizer da maneira que o Espírito Santo está me mandando fazer. Eu primeiro preciso conhecer o reino de Deus, o frescor do reino de Deus. Depois eu preciso me dobrar a minha vontade, colocar os meus joelhos no chão e dizer: Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Depois disso Ele vai se revelar a mim e vai me mostrar que existe uma maneira correta de andar nas águas do Espírito. É o Espírito que me leva, não sou eu que levo o Espírito, mas é Ele que me leva. Eu perco totalmente contato, perco totalmente controle e começo a ser levado pelo Espírito Santo. Tem algumas pessoas que até chegam perto dessa hora aqui, mas quando elas veem que vão perder o controle, elas desistem. Você precisa perder o seu controle. Você precisa perder o seu controle. Precisa deixar o Espírito Santo fazer a obra de Deus. Isso tudo que a gente leu aqui é o processo. É o processo que aquele outro homem lá não quis passar. Ele quis fazer a vontade dele. Ele não disse lá, arrazoava ele entre si. Ou seja, ele pensava com ele mesmo: eu vou fazer isso. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso não é nadar nas águas do Espírito. Isso é fazer a vontade dele, da pessoa, do homem. Isso não é nem mesmo colocar os pés na água só. Não, ele nem provou da água do Espírito.
E olha o que diz no versículo 6. E disse-me, o Espírito Santo diz para ele, e disse-me, viste isso? Você viu isso? É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para ele assim, você está vendo que você estava perdendo? Os seus olhos espirituais agora foram abertos. Eu começo a enxergar não como um homem enxerga, mas eu começo a enxergar com os olhos do Espírito. Você entende que só existe alguém que enxergue com os olhos do Espírito quem passa pelo processo? Não dá, irmãos, não dá, não existe como. A pessoa chegar para você e dizer que é espiritual, que faz coisas espirituais, mas não passa pelo processo, é mentira. É mentira. Como que eu vou fazer algo que é espiritual se eu ainda sou carnal? As pessoas me ofendem e eu tenho raiva delas. Isso é ser espiritual? As pessoas me maltratam e eu continuo tendo raiva delas. Isso é espiritual? Como então que eu vou dizer que eu tenho visão espiritual? Como então que eu vou dizer que eu falo pelo Espírito? Como então eu vou dizer que eu estou fazendo coisas espirituais? Estou profetizando em nome de Deus. Se você não passar pelo processo, se você não se deixar levar pelo Espírito, se você não se submeter à vontade do Espírito Santo, não há como você ver isto. E disse-me, viste isso, filho do homem? E aí ele vai fazer assim, e então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. É um processo de retorno ao primeiro amor. Sabe? Sabe quando a gente perde aquele contato com Deus? Que a gente se esquece dele e acha que a gente está fazendo tudo correto, mas não está. A gente tem que passar pelo processo e enxergar que nós estávamos errados e deixar o Espírito Santo nos conduzir de volta para o Pai, de volta para a presença dele. Foi o mesmo processo que o filho pródigo teve que passar. Ele teve que passar o pão que o diabo amassou, literalmente, ao ponto dele querer comer as bolotas dos porcos comiam. Ele dizia assim, não. Ainda bem que chegou ao ponto onde ele enxergou que ele não podia mais ficar daquela forma. Mas tem muita gente que continua comendo bolota de porco e achando bom, e achando que está certo. Mas Jesus está dizendo assim, volta, se arrependa, se submeta. Não há vergonha nenhuma em ser submisso ao Senhor, irmãos. Vergonha nenhuma. É até melhor. Porque Ele vai fazer algo tremendo. Ele vai dizer assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Promessa de Jesus. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas se eu te pedisse, quem é que está cansado? Quem é que está sobrecarregado? Jesus está dizendo assim, volta. Vai lá e vê aonde você caiu. Vê aonde você caiu e volta lá. E começa tudo de novo.
E tendo eu voltado, ou seja, eu obedeci. Senhor, eu sei que eu errei. Então eu vou voltar. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores. Ué, mas ele não tinha visto isso antes? Como que ele sai do mesmo lugar e ele não enxerga as árvores que estavam lá? Das duas, uma. Ou ele estava tão cego que ele não conseguiu enxergar, ou as árvores não existiam e Deus colocou lá depois que ele voltou. Qual a opção que vocês acham mais viável? Estava cego. Por isso que ele perguntou: viste isso? Você agora está enxergando como eu gostaria que você enxergasse? Você está vendo? Quando ele enxerga com os olhos de Cristo, quando ele enxerga através da ótica de Jesus, ele começa a ver as coisas boas da terra. Aquilo que Deus preparou para uso e fruto do homem. Você sabia que tudo estava preparado para que eu e você usufruíssemos daquilo ali? O pecado nos separou daquilo que Deus preparou para nós. O pecado. E o Senhor nada mais, nada menos está dizendo para você: volte ao primeiro amor. Volte a Jesus. Entre nas águas. Passe pelo processo. Se submeta. Veja como é a realidade sobrenatural de Deus. Isso é para nós, irmãos, é para nós. Se submeter é para nós. Mesmo que não haja condição alguma para isso. A submissão agrada ao Senhor. À margem do rio havia uma grande abundância de árvores. O que isso significa? Você vai ter provisão de todos os lados. De todos os lados. Ele está dizendo aqui, de um lado e do outro lado. E então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. E entram no mar. O que ele está querendo dizer para nós? Depois que você entende o processo, depois que você cumpre as etapas do processo, você enxerga o novo evangelho, o evangelho de Jesus. Ele te leva para voltar para a presença dele, mas não é para ficar parado, não. Não é para ficar parado, não. É para que você vá aos outros e os leve a passar pelo mesmo processo que você passou. Vê se não é isso. E estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. E entram no mar. Qual é o termo, a tipificação mais usual de mundo que a Bíblia faz, se não for o mar? O mar é esse mundo. Então essas águas que você passou por elas, essas águas têm um destino. Sabe qual é o destino? As pessoas desse mundo. Elas precisam ouvir falar de Jesus, e é através da sua vida. É através da transformação verdadeira. Você pode enganar muita gente por muitos anos, mas você não consegue enganar a todos por tanto tempo. Então, quando eu sou realmente transformado pelas águas do Espírito Santo, eu agora vou falar de algo, não é de algo que alguém me falou. Eu vou falar de algo que está vivo dentro de mim. São as águas vivas do Senhor que brotam dentro de mim agora. Então você vai ser o portador dessas águas para essas pessoas. Águas que curam, águas que libertam, águas que salvam. E as pessoas vão olhar para você, irmãos, irmãs. Sendo levadas ao mar, as águas do mar tornar-se-ão
saudáveis. Não vai ser mais salgado. Elas têm o poder de tornar algo salgado em doce, ou seja, possível de se beber. Água potável. Você vai carregar tanta água dentro de você, preste atenção nisso, que quando a água do Espírito Santo jorrar como um rio de dentro de você, águas vivas, elas vão ser tantas águas, mas tantas águas, que elas vão ter o poder de transformar as águas desse mundo saudáveis. As pessoas que estão nesse mundo vão querer beber a água que você der. Fluirão de dentro de nós. Águas potáveis. Qual é a água que você tem dado para as pessoas? Água salgada? O que acontece quando uma pessoa bebe água salgada? A água salgada vai demorar um pouquinho, mas vai matar aquela pessoa. A água doce, ela traz vida. Vida em abundância. E será, depois que você fizer isso, esse processo, depois que você levar água doce para essas pessoas, água potável, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. Toda criatura vivente. Por que ele está falando criatura vivente e ele não está falando filho de Deus? Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque só se torna filho de Deus aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Enquanto eu não faço isso, eu só sou criatura. Eu não sou filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu preciso ter Jesus dentro de mim. Por isso que ele está dizendo que o processo precisa acontecer dentro de nós, precisa ser transformado de dentro para fora. Eu preciso gerar dentro de mim Jesus. Água viva. Precisa ser gerada dentro de nós. Para que quando eu for falar com essas pessoas, criaturas viventes, que não têm Jesus, a água que eu lhe der, te trará vida e vida em abundância. Elas vão começar a acreditar que Jesus é o seu Salvador. Mas você precisa ser ousado em falar. Você precisa ter essa verdade dentro de você. Porque senão eu vou achar que isso não é mentira. Que isso não acontece. Só que se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, foi porque um dia alguém pregou essa palavra verdadeira para você. E você está aqui hoje, crendo que Jesus é o teu Salvador. Isso não pode parar dentro de você. Jesus não é uma lagoa, Jesus é um rio. Você entende? O rio corre, a lagoa para, dá dengue. O rio não. O rio é uma água viva, vivente. É uma água que está sempre correndo, corrente. E a lagoa fica parada. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão, de novo ele vai dizer, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar em este rio. Você quer vida no meio dos seus familiares? Sim ou não? Então leve esse rio para eles. Você tem que ser o portador do rio de Deus. Águas vivas. Águas vivas. Porque ele está dizendo, se você levar essa água, haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis. Essas pessoas serão saudáveis. Pense nos seus familiares, ou nos seus amigos, ou nas pessoas que você conhece. Será que elas são saudáveis, espiritualmente falando? Deus quer que você leve saúde para elas, através da água de Jesus. E viverá tudo,
Ele está dizendo assim, não há como você não viver depois de ter tomado contato com a água de Cristo. Viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Esse rio chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Só Ele tem poder de transformar a nossa natureza, nos tirar da maldição e nos levar para a bênção. Que o Senhor Ele tenha encontrado lugar nos nossos corações. Que Ele encontre lugar nos corações das pessoas que estão assistindo ou que vão assistir. Existe um rio de águas vivas e esse rio chama Yeshua. Amém? Vamos orar? Yeshua, nós chegamos diante da Tua presença nessa hora, mais uma vez. E nós sabemos, Espírito Santo, que aprove a Ti nessa noite falar com cada um de nós. E eu sei que existem pessoas que vão assistir essa palavra. Eu sei que existem coisas que podem acontecer quando o Teu rio passa por nós, Senhor. Nada fica do mesmo jeito quando as Tuas águas passam pela nossa vida, Senhor. E nessa noite, Senhor, onde a Tua palavra, o Teu rio, tem passado aqui nesse lugar, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, porque Tu tem nos amado, Senhor, com um amor incondicional. Tem feito, Senhor, na nossa vida algo que nós não poderíamos fazer. Tem nos tornado saudáveis. Tem nos feito entrar no rio do Teu Santo Espírito, Senhor. O que, Senhor, nós Te pedimos nessa noite, Pai, é que essa bênção desse rio não fique parado em nós, mas que Tu nos impulsione ainda mais, Senhor. Nos leva pelo Teu rio, Espírito Santo, nos faz nadar nas Tuas águas e nos leva até as pessoas que precisam ser alcançadas por essas águas, Senhor. Nos faz, Senhor, entender o nosso papel no Teu reino. Ide e fazei discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Senhor, nós precisamos pregar o Teu Evangelho. Então, Senhor, tira todo o medo, tira toda falta de ousadia, tira toda a incapacidade, seja lá qual for, e nos ajuda, Senhor, a andar segundo a Tua vontade, Senhor. Senhor, não nos deixa mais querer ter contato com essa terra, Senhor. Não nos deixa mais andar com o controle nas mãos, Senhor. Mas toma o nosso controle nessa noite. Toma o nosso controle nessa noite, Pai. Controla, Senhor, as nossas ações, controla, Senhor, os nossos sentimentos, controla o nosso coração, controla a nossa mente, Senhor. Controla, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor. Controla, Senhor, as nossas atitudes. Senhor, nós clamamos pela Tua igreja nesse lugar, que Tu venha, Senhor, exercer o Teu poder, Pai. Que Tu venha, Senhor Deus amado, sobre nós e nos fazer entender quem nós somos no Teu reino. Se existem, Senhor, investidas malignas contra a Tua igreja, que Tu venha, Senhor, quebrar agora pelo poder que é no nome de Jesus. Que pelo poder que é no nome de Jesus nós venhamos entender, Senhor, que um dia o Teu Filho Jesus veio e nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nos garantiu que nada, absolutamente nada, nos causaria dano, Senhor.
Nos faz, Senhor, entender quem nós somos no Teu reino. Nos faz passar pelo Teu processo. Nos faz, Senhor, nos submeter à Tua vontade, Senhor. Senhor, nós sabemos que Satanás, ele não tem poder algum contra nós. Mas ele só tem poder contra nós quando nós permitimos, Senhor. E nós agora, pela autoridade que é no nome de Jesus, a autoridade que foi dada a nós, nós pisamos a serpente. Pisamos os escorpiões. Pisamos todo o poder do inimigo. Agora. Porque nós sabemos que nada, absolutamente nada, vai nos causar dano. Então, em nome de Jesus, Satanás, bata em retirada agora. Saia da nossa igreja. Saia da nossa vida. Saia da nossa casa. Saia da nossa família. Nós não aceitamos enfermidade. Nós não aceitamos investida diabólica. Nós não aceitamos espírito de morte. E vai saindo agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós não aceitamos espírito de confusão. Nós não aceitamos espírito de engano. Nós não toleramos Jezabel. Nós não toleramos o anticristo. E damos uma ordem para que ele bata em retirada agora das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja quebrado todo o poder de Satanás e seus demônios agora. Em nome de Jesus. E nós convocamos os anjos do Senhor agora, para que eles venham colocar em prática todas as ordens que foram dadas. Nenhuma delas fique sem ser cumprida. Anjos do Senhor vão na casa de cada um agora, e aonde houver aprisionamento, seja ele qual for, que essas prisões agora sejam derrubadas, quebradas, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma investida de Satanás, e nós nos voltamos contra você, espírito do anticristo. Nós te damos uma ordem, que você bata em retirada agora, em nome de Jesus. Você não é bem-vindo na nossa vida, você não é bem-vindo na nossa igreja, e você vai sendo quebrada a tua força na origem, pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite, na beleza da tua santidade, nos submetemos a ti, Senhor, fazemos exatamente o contrário que Satanás quis fazer. Satanás não se submeteu, mas nós, Senhor, nos submetemos à tua vontade. Essa igreja se submete à tua vontade, Espírito Santo. Age, Senhor, nessa igreja, de acordo com a tua vontade, não a nossa, mas a tua vontade. Tu tens total liberdade, Espírito Santo, de agir na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Então age, Espírito Santo. Não deixa, não permita mais que Satanás tenha lugar aqui, Senhor. Não permita mais. Mas em nome de Jesus, se levante do teu trono, Senhor, em favor de cada um de nós. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Te agradecemos pelo teu amor por nós. Te agradecemos por termos tido, Senhor, os olhos abertos por ti, Senhor. Tu, Senhor, Espírito Santo, nos fez ver. E aonde precisamos andar, nós enxergamos com os olhos do Espírito Santo. Obrigado, Pai. Que nessa noite, Pai, tu venha modificar, Senhor, aquilo que Satanás havia colocado como decreto, Senhor, sobre as nossas algumas vidas, Senhor. Mas em nome de Jesus, que esse decreto de Satanás seja rasgado agora pelo poder que é no nome de Jesus. E que a tua palavra, como nosso decreto, seja colocada sobre nós em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Fica conosco. Dá-nos a tua proteção e livramento. Nós oramos, crendo, Senhor, na vitória que há nas tuas mãos. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, nós deixamos aqui, vamos deixar aqui no púlpito, alguns tickets, né? Para o nosso almoço do dia 3/12. E aí, se você quiser pegar alguns e passar e vender para essas pessoas que você conhece, fique à vontade. Lembrando que ninguém é obrigado a nada. Amém? Que Deus te abençoe. Nós já estamos com algumas doações, né? Para o almoço. Mas lembrando que a gente só vai fazer o almoço por encomenda. Então a pessoa comprou, você vai enviar para nós o nome dessa pessoa e nós vamos deixar guardado aqui para o dia 3/12 entregar para ela. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor seja uma luz na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.